minha mãezinha também se foi por conta da Covid-19. A pandemia do coronavírus afetou e ainda afeta inúmeras pessoas. No dia 31 de dezembro de 2019, as autoridades chinesas encontraram um novo tipo de coronavírus. No dia 8 de fevereiro de 2020, a OMS anuncia que a nova doença será chamada de Covid-19. No dia 26 de fevereiro, o primeiro caso de coronavírus no Brasil vem à tona. Em 11 de março, o governador de São Paulo decreta estado de lockdown. Ainda em dezembro de 2020, começaram as primeiras vacinações no mundo. Chegamos no momento em que estamos agora, com mais de 500 milhões de pessoas já vacinadas. Nós queremos mostrar a todos que a quarentena piorou a vida de cada cidadão mundial. Por isso, entrevistaremos jovens do Colégio Menino Jesus para relatarem como foi a sua quarentena. Então, pra mim essa quarentena foi muito marcante, principalmente pelo fato da gente não poder sair de casa e tiver que fazer praticamente tudo em casa, tipo as aulas, ter que fazer online, o que foi muito ruim no começo, mas com o decorrer do ano a gente foi se acostumando. E algo que marcou muito lá em casa foi que praticamente minha família toda pegou Covid, que foi meu pai, minha mãe e minha irmã, e também alguns parentes meus. E também foi muito triste essa quarentena, pois muitas famílias perderam pessoas que amavam e muitas pessoas ficaram no hospital internadas, então por isso que foi para mim um momento muito triste e difícil de lidar. A pandemia veio por vários motivos. A gente sabe que o mundo está precisando de algumas alegrias no meio de tanta tristeza. Mas a pandemia me ensinou muita coisa. Eu fiquei trancado uns 4 meses com meu irmão em casa. A gente brigou muito, mas aprendeu muito a começar a se entender e a se amar. Do mesmo jeito com meu pai e com a minha mãe. Meu pai ia para o escritório e minha mãe ficava em casa. Aquela bagunça de sempre. Mas, no final, sempre dava bom e a gente sempre começava algum jogo de baralho. Não é novidade que eu estava com muito medo, como a minha família inteira. Esperança por uma vacina era agoniante. A gente não sabia o que estava acontecendo. Mesmo que a gente assistisse o jornal todo dia, sempre era uma dúvida. Será que é verdade? Será que não é? O que está acontecendo lá? Quando a gente viu a situação da Itália, pensava que aquilo era o máximo. Mas agora a gente olha para o Brasil e vê a situação que a gente está. No meio da pandemia, a gente pensou que estava tudo certo. Mas daí veio metade da minha família com o Covid, pessoas no hospital, a minha vizinha ficando 45 dias entubada. Mais medo pra cima da gente. Mas a gente não pode deixar isso pegar a gente. Óbvio, temos que ficar em casa, usar máscara, mas temos que continuar com a alegria de sempre pra gente superar essa fase ruim. A pandemia e a quarentena vieram juntamente com uma bomba para minha saúde mental. E não só pelo fato de a gente não ter mais o mesmo convívio com as pessoas que a gente tinha normalmente, como por não ter mais o mesmo contato com elas, antes da pandemia começar. E bom, quando a quarentena se iniciou, a gente teve as atividades do colégio e não era tão frequente. Então, a gente tinha, e os momentos em que a gente não tinha, a gente, ficava livre. E eu via esse tempo livre em casa como uma forma de poder me distrair do que me retinha, por estar numa zona de conforto que seria a minha casa, né? E isso me mostrava que eu tinha diversas formas de me distrair, mas na verdade foi bem ao contrário. Eu tive mais foco no que eu não deveria ter, que era a minha mente, do que em pensar em formas de distração. E cerca de 1 mês eu decidi tomar um rumo e buscar coisas para fazer por mim, para eu ficar livre disso, para eu abrir mão dessas angústias que me retinham. E eu comecei a produzir textos para conhecimento, comecei a fazer curso, comecei a tentar buscar fazer coisas diferentes dentro de casa, no momento em que a gente não poderia sair. E bom, dessa forma eu fui fazendo coisas por mim e desenvolvendo, e eu percebi que eu desenvolvi um grande conhecimento sobre muita coisa. E em cerca de 5, 6 meses, a angústia já não fazia mais parte de mim. E, bom, o que eu concluo com isso é que a pandemia foi e está sendo ainda
um momento de muita tristeza, de muita angústia, de famílias perdendo diversos entes queridos, mas foi sim um período de muito conhecimento, aprendizado e amadurecimento para muita gente, assim como está sendo para mim. Bom, ao início da pandemia, em março de 2020, quando chegou ao Brasil, a gente pensava que fosse uma situação controlada, por mais que tivesse no mundo todo, a gente pensava que não fosse algo tão grande, mas com o passar do tempo a gente foi percebendo que realmente não era uma brincadeira. Com a situação na Europa, começou a ficar mais preocupante. Em 2020 foi uma situação que mexeu muito comigo, pela situação de ter que ficar em casa, tanto por não poder sair de casa e pela escola, porque as aulas online eram muito difíceis de entender, então tu não conseguia ter o mesmo foco que no colégio. Por mais que a situação se agravasse cada vez mais no Brasil, como não tinha tido nenhum caso próximo de mim, eu não sabia da realidade dessa doença. Porém, quando minha mãe me contou que uma amiga dela tinha pego, ela estava internada, eu comecei a ficar mais preocupado, pensando que poderia chegar mais próximo e mais próximo, podendo até atingir alguém da minha casa. Mas graças a Deus, em 2020, ninguém da minha família foi infectado. No início de 2021, minha mãe acabou contraindo o vírus. E é uma situação muito difícil, porque tu não sabe se a pessoa vai acordar no próximo dia, se ela vai estar melhor, se ela vai estar pior. A única coisa que tu pode fazer é esperar que ela melhore e ter esperanças. Hoje a gente vive uma situação difícil no Brasil. E a gente só espera que essa vacina chegue logo e que essa dificuldade toda passe. A pandemia do coronavírus impactou diretamente na minha vida, por causa que lá em casa a minha família toda pegou. Eu, meu pai, minha mãe e minha avó. Eu, meu pai, minha mãe e minha avó, a gente se recuperou bem, só que minha avó ela ficou meio mal, ficou uns 60 dias na cama, por causa que ela não tinha apetite para comer, então ela ficou fraca. Até que um dia ela caiu no corredor e aí a gente chamou os paramédicos. E ela também estava sentindo uma dor muito forte na boca do estômago. Aí a gente descobriu que ela estava com pedra na vesícula. Aí hoje, dia 8 de abril de 2021, ela vai fazer uma cirurgia para retirar essas pedras. Mas falando mais sobre a pandemia, ela impactou diretamente na minha vida por causa que eu nunca tinha tido aula online e foi uma das principais coisas que impactou. E também, de início, eu pensava que ia ser uma coisa curta, a pandemia não ia durar tanto. Mas, enfim, acredito que essa vacina vai ajudar a gente a controlar a pandemia e assim passaremos por ela. No início da quarentena eu não levei muito a sério porque era um negócio apenas de 14 dias e então eu achei que ia ser 14 dias em casa e depois ia voltar tudo ao normal. Porém, dentro desses 14 dias a minha mãe foi infectada pelo vírus e eu comecei a perceber que não era algo tão simples. E aí começou a prolongar o tempo que a gente ia ficar em casa, chegando no meio do ano percebendo que não ia voltar mais. Eu estava com muito medo porque a minha avó nesse meio tempo pegou e meu pai também, e logo em seguida meu irmão. Por incrível que pareça, eu fui o único a não ser infectado, pelo menos até onde eu sei, e todos os testes que eu fiz deu negativo. A minha rotina começou a ficar chata porque eu só dormia e jogava, e então eu queria fazer uma coisa diferente, mas não podia sair de casa. Tava torcendo para que passasse logo, mas pelo jeito vai demorar ainda para acabar. Oi, meu nome é Bianca e hoje eu vou falar um pouco sobre como tem sido a minha vida durante a quarentena. Então eu acho que no começo as pessoas interpretaram a quarentena de uma forma diferente do que a gente vive agora. Eu acho que todo mundo ficou animado por poder ficar em casa ou tirar uma folga, mas na verdade tudo acabou mudando muito rápido e tomando proporções que a gente não imaginava. Agora eu não frequento as aulas presenciais desde março de 2020, se não me engano, e tem sido assim até então por meio da aula online. Para mim a quarentena também serviu como uma forma de refletir sobre tudo que estava acontecendo e tirar um tempo a mais para mim sem aquela rotina agitada que a gente tinha antes. Eu confesso que eu me acostumei mais com esse modo de levar a vida e nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo eu sinto falta de como que eu levava a vida e com quem eu convivia, ainda mais agora que a gente tem que tomar o máximo de precauções para não ter contato com as pessoas. Teve uma época que eu fiquei bem preocupada em relação a como o vírus estava afetando a vida de muita gente. Tiveram inúmeras pessoas que perderam pais ou amigos para a pandemia e é uma situação muito séria. Por sorte, isso não aconteceu comigo, com ninguém da minha família, mas tiveram conhecidos que perderam alguém importante para eles
Eu acho que isso é uma coisa que destrói a família e o psicológico de qualquer um. Eu também sei que a quarentena afetou a vida de muitos jovens que passaram a ficar mais isolados em casa. Para alguns isso foi bom e para outros não, mas eu espero que logo tudo isso acabe, que a gente possa voltar com a nossa rotina normal e esquecer tudo de ruim e deixar para trás. Bom, eu acho que se tivesse uma palavra que definisse a minha quarentena, foi o verbo existir. Eu não fiz nada de gratificante, por assim dizer, a não ser uma rotina normal e pacata. Mas, apesar de todas as mortes e de todas as coisas ruins que aconteceram durante a pandemia, ela foi muito importante na minha vida. Eu acredito que ela trouxe, de fato, uma evolução para quem eu sou, em minhas opiniões, em meus conceitos, no meu estilo e em diversos outros fatores. E estava tudo indo bem até final do ano passado, começo desse ano. A minha avó acabou tendo uma isquemia no intestino fino e teve que retirar 75 centímetros dele. Com toda a angústia de 2020 e junto com isso, eu acabei ficando muito mal de ver minha avó internada e no hospital, e isso acarretou várias crises de ansiedade em mim. Mas graças às pessoas que eu conheci em 2020, eu consegui superar isso e passar para frente. E eu espero que em 2021 essa palavra passe a se tornar viver ao invés de existir. Por um lado positivo, eu melhorei bastante a relação com a minha família, principalmente com a minha irmãzinha, meu pai e minha mãe. Mas por outro lado, a minha ansiedade e minhas fobias aumentaram bastante, então eu tive que ir para o neurologista e com isso eu dei início ao meu tratamento com remédio para ansiedade. Aí nisso, no meio desse caos inteiro, eu comecei a me questionar o que eu podia fazer, hábitos para melhorar, já que eu sabia que o remédio não ia dar jeito sozinho. No meio da pandemia, eu me descobri que eu era apaixonada por yoga, meditação e arte, e isso foi o que mais me tranquilizou no meio desse caos inteiro. Bom, no começo estavam todos felizes por ficar 2 semanas em casa sem aula, mas logo depois voltou nossa rotina de aula, mesmo estando em casa, e passou-se um tempo e percebemos que não ia voltar. Então, muitas coisas foi desencadeando comigo, como a ansiedade e às vezes o sentimento de solidão, por não ter ninguém para conversar e desabafar. Durante esse ano eu peguei o Covid, eu e meus pais. A única que pegou lá em casa, que não pegou no caso, foi a minha irmã, e ficamos com muito medo no final de semana que a gente descobriu que a gente estava com meus tios, com meus avós, que são do grupo de risco. O ano de 2020, ele pode ser lembrado por muitas pessoas como um ano terrível, onde várias pessoas foram privadas de fazer as coisas que elas gostavam e de ver pessoas que eram importantes para elas. Mas, para mim, teve uma parte dele que foi boa. Eu pude ficar mais tempo em casa, convivendo com os meus pais e pensando na minha existência, assim, em coisas que eu nunca parei para pensar antes. Eu consegui me entender muito melhor e sair, de certa forma, até que mais leve. Mas também foi um ano bastante preocupante pela questão de falta de convivência com a sociedade, enfim. E isso acarretou bastante numa fobia social. Eu espero que as coisas melhorem daqui pra frente. Pra mim, o ano de 2020 foi bem complicado. Teve partes boas e partes ruins. Pra mim, além da quarentena, de eu ter que ficar em casa muito tempo e de isolamento, isso prejudicou muito minha saúde mental. Mas ainda assim, teve coisas boas. Principalmente eu consegui passar mais tempo com a minha mãe e com meu pai, ter um relacionamento melhor com eles. E também eu aprendi a ser uma pessoa melhor e eu consegui me entender mais, eu consegui compreender coisas que eu não compreendia antes. Eu mudei, eu acho que eu mudei pelo menos. E pra mim isso foi uma das melhores coisas da quarentena, que eu consegui me entender, mesmo tendo que ficar em casa e com muitas mortes e enfim. A gente recebeu a notícia que ia ficar 2 semanas de férias e daí todo mundo achou que uma coisa positiva, mas aí depois veio muita notícia ruim, muita gente morrendo e cada vez mais aumentava. E sem contar os outros problemas que estava tendo no mundo, não só o coronavírus, estava um clima pesado. Aí a quarentena ela teve lados positivos, né? A gente teve a oportunidade de se conhecer melhor, de aprender coisa nova. Com o tempo, teve as aulas online, todo mundo conversou e notou que a gente não estava aprendendo nada, porém não era só
a nossa escola, o mundo inteiro estava passando por isso. Então, com o tempo, a gente teve que aprender a lidar com isso. E depois veio as notícias de que estavam produzindo a vacina, estavam tentando achar uma solução para esse problema. E, por um lado, todo mundo pensou, só que aí o mundo foi dividido no meio, porque teve gente que apoiava a vacina, teve gente que não. E com isso a gente pôde conhecer melhor as pessoas. Depois a vacina chegou e daí o mundo começou a aprender a lidar com isso, as coisas começaram a abrir, liberar, e daí a gente pôde sair e lidar com isso. Daí hoje a gente está agora aqui na escola, todo mundo de máscara, o mundo inteiro está vivendo essa loucura, esse caos, e a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar. Bom, quando a pandemia começou, meu pai e meu irmão estavam viajando e no início nós não estávamos muito preocupados com isso, pois não parecia ser algo tão importante, tão sério. Até que recebemos a notícia que ficaríamos 2 semanas em casa e aí que a gente começou a se preocupar. Desde então, nós só ficamos em casa, tivemos aula online e com o decorrer disso, depois, com o avanço, o mundo se juntou em prol de descobrir uma vacina, descobrir como passar a pandemia. Atualmente, meus avós estão vacinados e na minha casa, meu pai pegou Covid há pouco tempo atrás. A experiência dele com o Covid não foi tão séria assim, mas ele teve alguns problemas. Ele gostava bastante de correr antes de ter pego e aí depois ele não conseguia mais fazer esse esporte como ele fazia antes. Agora ele está tendo muito mais problema, ele está tendo basicamente que aprender novamente a correr. E agora nós estamos voltando à normalidade, as pessoas estão sendo vacinadas e eu acho que a gente já está passando isso. E outra coisa que eu acho é que a pandemia não teve só esse lado ruim, como todos estão falando. Teve o lado bom, que foi a união de todos, mesmo à distância, a internet facilitou isso e o mundo inteiro se juntou em prol de uma coisa, que é fazer a pandemia passar o mais rápido possível. Bom, a pandemia, como todo mundo sabe, começou no finalzinho ali de 2019, no começo de 2020, mas daí a quarentena em si começou em março, mais ou menos. E foi lá que todo mundo, acho que começou a perceber a gravidade do que estava acontecendo e que era para ter cuidado, porque não era uma coisa tão simples assim. Bom, durante as 2 primeiras semanas, eu me lembro que a escola adiou as nossas férias de junho para meio que tentar dar uma amenizada nos casos, porém não foi tão eficaz. E a gente teve que ficar praticamente o ano inteiro dentro de casa, porque estava piorando cada vez mais. Bom, a minha quarentena foi praticamente a mesma coisa todo santo dia. Eu acordava, tinha as aulas, almoçava e depois ficava dentro de casa jogando, fazendo qualquer outra coisa que acreditou que a maioria fazia, assim. Bom, depois de bastante tempo, a escola, por exemplo, começou a melhorar o ensino dela online, porque inicialmente a gente tinha umas aulas bem meia boca, a gente tinha só uns arquivozinhos que a gente fazia, e depois a gente começou a realmente ter aula com os professores, mas todo mundo sabia que não era tão eficaz. Aí, final do ano acabou, todo mundo não aprendeu tanta coisa, porém começou esse ano, a gente pôde voltar para a escola e pôde começar a ter as aulas normais, que eu acho que melhorou bastante. Então, teve essa questão da pandemia, né, que começou no ano passado. Tava todo mundo mó de boa, assim, e do nada veio um vírus que surgiu na China e a gente tava todo despreocupado. Até que então chegou o primeiro caso no Brasil. Daí a gente já começou a ficar meio alarmado, assim, com essa situação toda. Até que chegou o caso em Santa Catarina e até que chegou um monte de contaminados aqui em Blumenau. Assim, daí começaram a questão das máscaras, do álcool em gel e tudo mais. Até que foi declarado que a gente ia ficar 2 semanas de recesso em casa. E na época a gente não estava entendendo a gravidade da situação e a gente ficou, tipo, muito feliz com isso. A gente ficou, a gente vai ter um tempo em casa, né, vamos ficar sem fazer nada. Até que a coisa foi piorando e a gente começou a ter aula online. Aquela coisa, né, ficar na frente da câmera o dia inteiro. É claro que um monte de gente não ia gostar nada disso. Tanto que muitas pessoas começaram, até eu, assim, comecei a desenvolver umas crises de ansiedade bem ferozes, assim. Meu psicólogo tava só ladeira abaixo.
Assim, mas por outro lado, a pandemia teve uma parte boa. Até que eu comecei a me alimentar melhor, tava começando a fazer uns exercícios diariamente. Enfim, até que teve um ponto bom assim, né? Mas no geral, acho que falando por mim e por todos, essa pandemia foi algo que devastou o mundo inteiro. E hoje, graças a Deus, a gente já tá com as vacinas, tudo em dia, né? Pouca parte da população tá vacinada, mas a gente acredita que aos poucos, talvez no futuro, todo mundo já vai estar vacinado e a cada vez a gente pode mais se preocupar com esse vírus. Então, no começo eu achava que seria apenas umas férias de 2 semanas, mas com o passar do tempo eu percebi que aquilo não ia ser muito rápido, não ia passar rápido aquilo. As aulas começaram a ser online, começaram a ser pelo notebook, pelo celular, e depois de um tempo eu meio que me acostumei com o que estava acontecendo no mundo e... né? Durante a pandemia eu perdi pessoas muito importantes na minha vida, a minha saúde mental não era uma das melhores, eu tive que começar a ir no psicólogo, eu não conseguia ficar muito tempo sozinha em casa, tinha que ter gente perto de mim, minha ansiedade aumentou, mas contudo eu tô superando tudo que tá acontecendo, tudo que passou já, né? E me preparando para o que irá acontecer ainda, né? E esperando para que tudo isso acabe de uma vez e logo. Olá, bom dia, eu me chamo Victor Santo Galiza e hoje vou falar um pouquinho para vocês como é que foi a minha vida nessa quarentena. Ela começou quando nos deparamos que tínhamos que ficar em casa, isolados. No começo eu achei legal por estar tendo aula em casa, no conforto, mas ao longo do tempo comecei a perceber que não era muito legal assim. Ficou cansativo, preferia estar lá com meus amigos, e também a minha rotina mudou totalmente. Para mim tudo era novo, eu ter a responsabilidade de acordar cedo, participar das aulas remotas, mesmo que era a manhã inteira. Mas me acostumei logo, confesso, até mesmo atividades domésticas tomei o hábito de fazer. A minha mãe achou legal também, e assim segui minha vida, longe das pessoas que eu amo, mas sempre mantendo contato, por exemplo, meu pai. No meio disso tudo tivemos datas especiais, como a festa do casamento do meu avô e da minha avó, de 50 anos de casado, aniversário dos meus pais, e também o meu. Também aconteceu o noivado da minha mãe. No meio disso tudo, também o meu pai achou uma pessoa legal para estar ao lado dele. Depois de um acontecimento tão legal que foi o casamento dos meus avós de 50 anos, a minha avó, a gente recebeu a triste notícia que minha avó estava infelizmente infectada com a Covid-19, mas a situação dela era muito complicada. Teve que ser internada na UTI, ficou por 16 dias, todos da nossa família sofreu muito, até cheguei a pensar que ela ia embora. Esse tempo todo serviu para eu me aproximar do meu avô, ficamos muito tempo juntos, eu acredito pelo menos que ele aprendeu muito comigo e eu principalmente aprendi muitas coisas com ele. Foram dias difíceis, mas ela foi muito forte e saiu dessa. O dia que ela voltou para casa foi de muita alegria. Tudo o que queríamos era estar com ela novamente. O que passamos com a minha avó nos fez refletir muito sobre a vida e também agradecer mais e reclamar menos. Logo após comemorarmos o aniversário dela e o Natal, tudo muito diferente, porque não tinha muitos amigos, muitos familiares até faltaram, que eu senti falta, mas foi bem divertido, sem viagens, óbvio, sem grandes festas, como eu tinha falado, mas do lado das pessoas que eu amo, passei do lado das pessoas que eu amo. Quando pensei que voltaríamos tudo ao normal, aqui estamos nós em 2021, vivendo a mesma história.
Eu e casa por motivos de segurança, meus pais seguindo a vida trabalhando na medida do possível, meus avós e minha tia estão vacinadas, glória a Deus. Confesso que estou com saudades da minha turma, dos meus professores, da minha escola, mas estou muito feliz por estarmos todos com a saúde e na torcida para que venha logo a vacina para todos nós. Então essa foi a minha experiência na quarentena. Falei ali um assunto, né, complicado, que foi da minha avó, que ela ficou internada na UTI, mas graças a Deus ela saiu dessa. Então essa foi a minha parte do vídeo. Bom, então nos primeiros 15 dias de quarentena a gente não sabia muito o que estava acontecendo. Na verdade, eu não vou dizer que no resto do ano a gente sabia muito o que estava acontecendo, mas ali nos primeiros 15 dias a gente estava totalmente perdido. Então eu comecei a conversar mais com minha vizinha e acabou que um dia eu tava na minha varanda, sem fazer nada, e ela apareceu na varanda da casa dela, que é do lado da minha casa, e a gente começou a conversar assim praticamente todos os dias. No final da tarde a gente sentava e conversava, lá a gente via filmes, entre outras coisas, e era muito bom esse momento, digamos, porque era um momento de refúgio, então lá a gente fazia tudo o que a gente conseguia fazer, né, separadamente, cada um em sua casa, e teve até alguns dias que a gente se encontrava na rua para andar de bicicleta de máscara, e a gente andava pela nossa rua, voltava, ficava na varanda, e enfim. Então foi um momento muito bom, eu acho que isso ajudou muito, tanto eu quanto ela, para não surtar e não enlouquecer completamente.